tem pessoas que querem impor na vida da outra? Ah, se você não fizer isso, Deus não é contigo. Ah, eu não creio que você se converteu. Sabe por quê? O pecado é algo confessado diretamente a quem? Você não tem que justificar a sua vida para ninguém, é para Deus. Porque quando você apresenta o seu coração a Deus, e você não quer mais aquela vida pecaminosa, é Deus que vai fazer a limpeza, a regeneração de dentro para... E deixa eu te falar, todos vão ver o tamanho do Deus que está na tua vida. Não tem como esconder uma candeia debaixo da cama. No tempo certo vai brilhar, vai acender, vai iluminar. Quem está entendendo? Sabe por quê? Porque o abandono do pecado foi verdadeiro. Aí muitos vão julgar o demônio. Ele não pode falar nada do futuro. Ele só pode falar do e das práticas do presente. E se Deus permitir ainda do presente. Mas se tem uma coisa que ele pode acusar é o Aprenda uma coisa. Quando Deus te chama e você entrega para Ele tudo aquilo que você cometeu, que você praticou, que você não quer mais. Aí Deus olha para mim e para você e fala assim: eu vou te observar. Porque a Bíblia diz que a fé é provada no fogo como ouro. Então vai vir diversas para ser acrescentada a nossa. Se eu e você não negar Jesus, no tempo certo, Ele vai mostrar o tão grande é o poder dele na minha e na sua vida. Por isso que tem uns que abandonam no momento de provar, porque ele não entendeu ainda. Senhor, perdoa o meu pecado nesta área. Tudo bem, ele já lançou no mar do esquecimento o pecado. Porém, toda a plantação tem a sua, então vai vir a aprovação. Só que a aprovação de Deus na minha e na tua vida vem do jeito dele. Não vem do jeito que o homem quer. Não vem na hora que o homem quer, nem do jeito que o homem pensa. Vem do jeito do ser, só ele. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que ele está aprovando, ele mesmo está aprovando para aprovar, segundo a vontade dele. A misericórdia vem do homem ou vem de Deus? Vem de Deus. Então presta atenção, as bênçãos, as promessas que eu e você precisa, vem do homem ou vem de Deus? Então pronto, você não tem que provar nada para o homem, você tem que provar para quem? Para Deus. Aonde que muitos se corrompem? Que tenta ficar mostrando as coisas para o homem, tenta ficar apresentando as coisas para o homem, está falho, errante diante de quem? De Deus. Aí o homem te aprova, mas é reprovado por Deus. Agora quando Deus te aprova, ainda que os homens, quando eu digo homem, biblicamente falando, é homem e mulher, ainda que as pessoas não te aprovem, mas vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Eu não vou com a cara dele, mas Deus é na vida dele. Eu não suporto a voz dele, mas não dá para negar, Deus é na vida dele. Sabe por quê? Porque essa pessoa foi provada e aprovada por quem? Então é o próprio Deus que apresenta a eles. Mas aqueles que querem se apresentar, esses não têm nada de Deus. Aqueles que querem ser notado, que quer fazer, que quer se apresentar, deixa eu te dar um recado, esses não têm nada. Diga assim, por quê? Porque não conhece ainda o peso da responsabilidade do que é representar Deus. Então veja bem, a palavra nos ensina na prática de um homem que errou, mas reconheceu. Então aquele que quer muito fazer, esse pode ter certeza que ainda tem algo que ele vai ser Agora quando você fica quietinho e fala: Senhor, a tua graça me basta. Aí Deus fala assim: ah é? O que é graça? Se você falar com fé, vem mais sobre a sua vida. O que é graça? Ó, eu vou te dar uma chave, você vai começar a falar o favor não merecido diferente. Ó, eu cheguei diante de um grande profeta em Minas. Ele falou assim: todos os dons já estão na sua vida, apóstolo, mas recebe mais graça de Deus a partir de hoje. Ó, eu tenho consciência que a viagem que eu trilhei daqui para lá, eu achei que eu ia receber mais
uma impartição de unção. Ele só falou assim para mim: recebe mais graça da parte de Deus. Na hora que ele tocou em mim, eu não consegui ficar de pé. O que é graça? O que é graça? O que Deus usou aquele profeta para falar para mim? O meu favor está maior, cada dia maior na sua vida. E não é por merecer. Quando eu pensei que eu ia receber algo novo, algo diferente, ele falou assim: não, recebe mais graça da parte de Deus. Falei: Senhor, eu trouxe o homem lá da África para ele me entregar mais graça. O Senhor falou assim: a minha graça te basta. Porque a gente vai ter o favor de Deus em todas as áreas da nossa. Quem quer graça aqui hoje? E o que é graça? Quem crê que o favor merecido de Deus está sobre a sua vida? Quando eu tenho um favor não merecido de Deus sobre a minha vida, eu não mereço, mas o favor dele está na minha vida. Ele se manifesta em todo momento, em todas as minhas necessidades. Aprenda isso. A Bíblia está dizendo: se quiserdes e ouvirdes. Qual é a direção? Eu tenho que querer e tenho que dar ou? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem na onde? Para mim comer o bem da terra, para mim desfrutar das melhores coisas que tem na terra, que Deus fez para nós, eu preciso ouvir a direção de quem? De Deus. E Deus fala através de quem? Do Espírito de santidade dele. Aquele que não ouve e não pratica a direção e a voz do Espírito Santo, ele não consegue desfrutar do melhor da. Aí ele pensa assim na mente dele, porque ele não tem o conhecimento da palavra: ah, mas Deus só dá para ele, Deus só dá para ela, Deus só dá para esse, Deus só... Não. Se Deus não deu ainda para essa tal pessoa, não vou falar você porque a minha palavra tem poder. Se Deus não deu ainda para essa tal pessoa, porque essa tal pessoa está em falta com Deus. Só vai depender de quem? Vai depender de Deus? Por que tem pessoas que ficam orando: Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus... Não conhece a Bíblia. Deus não vai fazer nada. A parte de Deus já está tudo, está pronto, está preparado. A única coisa que Deus está fazendo através do Espírito Santo todos os dias, Ele continua investindo na minha e na tua vida, para que eu e você venha abrir o Corá e venha dar ouvido à palavra e ao Espírito Santo. A única coisa que Deus está fazendo, sabe por quê? Porque se eu e você der ouvido à palavra e ao Espírito Santo, as bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão. Quem está entendendo? Mas enquanto nós andarmos segundo as nossas próprias vamos receber os nossos próprios resultados. Maldito o homem que confia na onde? Você está pensando que é no próximo, é? Maldito o homem que confia em si mesmo. E a Bíblia vai dizer: e faz o seu braço, o quê? A sua força. Aí muitos falam assim: maldito o homem que confia no... Não é o próximo não, filho, é você mesmo. Confie em você mesmo. E não tenha confiança em quem? Em Deus. Ah não, mas eu confio em mim. Não, eu confio em Deus. E aí o Espírito de Deus em mim conduz o meu espírito. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Não, mas eu confio. Ó, o vocabulário mudando no meu taco. Eu confio. Vai dar porque a nossa confiança tem que estar no Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio em um novo Espírito sobre a minha vida. Quantos creem no que você está falando? Olha o que vai dizer em Salmos 51:4. Salmos 51:4. Contra ti, fundo, contra ti somente fiz o quê? Você viu? Olha só, olha o que Davi está dizendo. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Deixa eu te falar, Davi não falou assim: eu pequei contra Urias. Não, ele falou: eu pequei contra Senhor.
Ele não falou assim, ele não quis dizer, ele não disse que pecou contra as pessoas. Davi falou, eu pequei contra ti, Senhor. Diga assim, quando o ser humano, vamos falar ser humano, quando o ser humano peca contra uma pessoa, primeiramente, ela está pecando. Contra quem? Contra quem? Com bom e com suave, deixa eu dar um exemplo. Com bom e com suave, que os irmãos andem o quê? Ah, eu não quero saber desse Jefferson, desse pastor Jefferson aí, eu não quero saber dele. O segredo não é o Jefferson. O segredo é quem? Eu já estou indo contra o quê? Contra o quê? Contra Deus? Não, primeiramente contra o quê? Contra o quê? Não é contra Deus, primeiramente estou indo contra o quê? A palavra de Deus. Primeiramente eu estou desobedecendo a direção, a palavra de Deus. E se eu vou contra a palavra, a direção de Deus, automaticamente aí sim, estou contra Ele. Porque não tem como eu ir contra Deus sem antes não ter conhecimento da pá. Então quando a pessoa vai contra outra pessoa, ela está indo diretamente contra a palavra de quem? Por isso que a palavra dele aos olhos de Deus não tem por. Aí ora, está repreendido, Satanás. Não acontece nada. Nada, não muda nada, não tem resposta, não tem nada, não tem sinal nenhum. Porque já pecou contra a palavra de. Se ela pecou contra a palavra de Deus, por que a palavra dela vai ser válida? Não vai. Tudo aquilo que plantarmos. Se eu planto laranja, eu vou colher o quê? Hã? Se eu planto maçã, eu vou colher o quê? Eu vou fazer uma plantação de milho, eu vou colher o quê? Se eu planto desobediência. Diga assim, adultério. Quando desobedece a palavra de Deus, está adulterando, está fazendo algo ao contrário, está modificando, a direção não é essa. Por isso que você tem que andar pelo Espírito, para não ouvir palavras que estão sendo adulteradas na boca de pessoas que não têm o Espírito, mas está citando a palavra de quem? Por isso que a Bíblia vai dizer, maldito dos pastores, vão prestar conta de toda palavra ansiosa, toda palavra liberada que não vem na direção de quem? Vai prestar conta. Mas muitos não conhecem isso. Porque muitos gravam versículos e capítulos e ficam aqueles bordões. Sabe por quê? Porque não tem intimidade no Espírito. Aí a palavra daquela boca, eu sonhei, vi, Deus me revelou. Mas a vida dela, no particular, ainda está em falta. Não está resolvida ainda no Se a pessoa não está resolvida ainda no Espírito para com Deus, ela ainda não está com a vida de santidade. Porque ela ainda não obedece o Espírito por completo. Aprenda isso. Apóstolo, por que isso? Não sei. Deus mudou o texto, Deus mudou a palavra. Sabe por quê? Porque Deus quer que eu e você ande de vitória em vitória, mas com como devemos andar, segundo o ensinamento. Quem crê que o Espírito de Deus está na sua vida? Quem crê aqui? Vou perguntar de novo, quem crê que o Espírito Santo de Deus está em você? Como que se o Espírito de sabedoria, de revelação de Deus está na tua vida? Como que você ainda não conseguiu se resolver e se libertar de coisas que não te edificam? De coisas que te levam a pecar? De coisas que te levam a falar? Como que as suas palavras ainda não são modificadas? Porque ainda tem alguma coisa que precisa abandonar? Por que tem pessoas que vivem de fase? É visitada pelo demônio de tempo em tempo. Porque ainda não aprendeu a andar pelo Espírito. Olha só.
contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é o quê? Ele não se preocupou com o que pensaram a respeito dele. Ah, mas a dona Ivonete, se eu fizer isso, ela vai falar, ah, o apóstolo. Não, vou pegar logo a dona Ivonete, que é a intercessora. Não se preocupou com o que a dona Ivonete vai pensar. Que antes dela pensar, dela falar, dela expressar o que ela pensa, se foi feito errado, já pecou diante de quem? Então, como que se eu não escondo de Deus, vai ser apresentado a todos? Porque não tem nada oculto que não seja revelado. Então não tem nada escondido que não vai ser revelado. Uma hora a máscara cai. Uma hora a máscara cai. Então ninguém consegue administrar o pecado por muito tempo. Principalmente se estiver ouvindo a palavra de... Deixa eu te falar algo. Diga assim, Deus... Ó, puxa uma responsabilidade para você agora. Diga, Deus, não me tem, a partir de agora, a partir de hoje, diga, se eu tinha dúvida, não tenho mais. Diga, Deus, não me tem por inocente. Nenhum de nós aqui é mais inocente. Porque nós estamos ouvindo e recebendo o quê? Palavra. Aqui você que é pai, que é mãe, sabe quando você fala, ó, vou te avisar mais uma vez. Próxima vez, vai vir a correr, você já não é mais inocente. Por que tem pessoas que ainda se comportam como criança espiritual? Que é colo. Porque ela pensa que Deus tem ela como inocente. A Bíblia vai dizer assim, só de ouvir as minhas palavras já estáis o quê? Não entendi, então o quê? Então a palavra de Deus tem só de ouvir a palavra já nos limpa. Se ela nos limpa, ou seja, iremos prestar conta. No grande dia, não, naquele dia você ouviu minha palavra, eu te limpei e te purifiquei de todo pecado. Foi você que não quis, comprou? A minha misericórdia está sobre vós. E presta atenção, o Senhor está nos direcionando no caminho de vitória, mas Ele não vai deixar de anunciar que eu e você devemos renunciar todo pecado. Tem pessoas que falam assim, mas eu estou numa luta, meu Deus, faz 20 anos, faz 10 anos, vai fazer 100 anos. Se não olhar primeiramente para si e não mudar as atitudes, perante quem? Deus. Não é perante o pastor, não é perante o apóstolo, não é perante a igreja, não é perante o marido, a mulher, o esposo, o pai, o filho, é perante Deus. Se não mudar o comportamento diante de Deus, não muda os resultados. Por isso que a palavra está vindo nos ensinar. Deixa eu te falar. Alguém aqui está livre, ó, a palavra de Deus. Alguém aqui está livre do dia mau? Mas a Bíblia diz que o dia mau vem para todos. Então o dia mau chega para mim e para você. E o que nos faz sair do dia mau? O que nos ajuda? O que nos mantém de pé? A palavra e o Espírito Santo e a paz. É isso que nos sustenta. Deixa eu te falar. Aquele que se afasta da palavra, ele vai conseguir viver o dia mau, vencer o dia mau? Você está entendendo? Porque tem pessoas que falam assim, eu quero morrer. Tem pessoas que vai lá e tira a própria vida, porque chegou para ela o dia, e ela estava distante do Espírito e da palavra. Então para ela a vida não tem mais o quê? Sentido. Porque o sentido da nossa vida é Cristo. É Jesus. E Ele se manifesta através do Espírito. Diga assim, tudo que eu preciso para a minha vida nesta terra. Então vamos voltar de novo, diga com fé, tudo que eu preciso. Diga com fé, tudo que eu preciso para a minha vida nesta terra está em Jesus.
Então nós precisamos de quê, primeiramente? De coisas, de situações resolvidas ou de Cristo? De Cristo. Que aquele que tem Cristo tem todas as coisas. Olha em 2 Samuel, coloca para mim em 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, 9. Põe para mim lá. Por que, pois, desprezastes o que, igreja? O que? Tem pessoas abrindo a Bíblia, não tem problema, pode abrir sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Por que, pois, desprezastes a palavra de quem? Fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias. Então veja bem, por que ele falou, Isaías, pequei contra ti, pequei contra ti? Por que ele falou isso? Porque aqui, 2 Samuel está dizendo, ele não pecou primeiramente contra Urias, ele pecou primeiramente contra a palavra de Deus. Olha lá. Por que, pois, desprezastes a palavra de quem? Você viu? Não é contra Deus, é contra a sua pá. Fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias o Heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele matastes com a espada dos filhos de Amós. Ou seja, ele usou a espada do outro. Colocou Urias na frente da batalha e falou, alguém mata ele lá e a mulher dele é minha e está tudo resolvido. Sim ou não? Vou colocar ele na frente da guerra. Alguém vai matar ele, né? Nos Amós lá. E a mulher dele vai ser minha. E ele esqueceu que existe um Deus acima de todas as. É a vida daquele que quer tirar vantagem em tudo. Ele pensa que ele é o sabidão. Mas acima dele é um Deus que vê todas as. Ele pensa que ele vai tirar vantagem de todas as formas. E Deus está só de olho nele. Veja bem. Para ficar enfatizado no meu e no teu coração. Davi, nessa oração, nesse Salmo 51, ele está dizendo assim: eu pequei contra o Senhor, contra ti, Pai. Por quê? Porque ele desobedeceu a pá. Agora coloca eu e você. Se eu e você, eu vou profetizar. Se eu e você permanecer obedecendo a palavra, não haverá pecado diante de Deus. Quem está entendendo? Se eu e você se esforçar cada dia para viver uma vida de santidade, as bênçãos correrá atrás de vós e vos alcançarão. Você não tem que ficar derretendo, fritando na oração, mostrando que você é um homem santo. Não, você só tem que obedecer primeiramente. Tem pessoas que ela quer demonstrar uma santidade. Eu vou me trancar, eu vou orar tantos dias, eu vou fazer. Não, eu aprendi com Deus. Falei ontem à noite ainda. Eu preciso ficar uns 3 dias no monte. Mas eu não vou me trancar para pedir. Eu vou me trancar para ficar com Ele. Para ficar reservado, para mim ter intimidade mais e mais com a presença dEle. Porque se eu aprender a ficar com Ele, com a presença dEle, aquilo que eu desejar, o meu coração Ele me dá. Mas tem pessoas que continuam nesse ritmo ainda. Aí busca, pede, Senhor, aí fica frustrado. Porque ela fica ali fritando em algo que ela não quer obedecer. Ela está ali com o Senhor e tal. Mas o Senhor Deus já deu uma direção. Diga, Deus é um Deus de estratégia. Deus já deu uma estratégia. Só que a pessoa não pratica, não obedece. Quer que eu fale para você? A Bíblia vai dizer que ainda que morra, vai morrer e vai viver de novo. E não vai viver o que Deus tinha para viver. Porque não deu atenção para extrair. Deus é um Deus de estratégia. Basta uma direção de Deus na minha, na tua vida, e a nossa vida muda tudo por completo. Mas para isso é preciso observar os sinais. Os sinais seguirão a todos?
Qual é a qualidade de pessoas? Qual é a qualidade de povo que os sinais vão seguir? Quantos creem aqui nos sinais de Deus? Só os que creem, igreja. Tem hora que eu falo assim para o Senhor: Senhor, qual é a estratégia para esta coisa? Ele fala assim: é essa direção. Acabou. Quando eu faço? Que hora eu faço? Que dia eu começo? Eu vou te dar um si, e quando eu te der o sinal você faz. Pronto, acabou. Já não preciso mais ficar derretendo. Senhor, ai, vou fazer isso. Tem muitos que fazem muitas coisas e não obedecem. Nas pequenas. E eu vou te mostrar na Bíblia que Deus não quer sacrifício, Ele quer o quê? O maior sacrifício Ele já pagou, Ele já entregou. O único filho já morreu, o filho dele já morreu por mim, por você. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração aqui agora. Aqui agora. Olha o que Ele está falando para mim aqui agora, referente à Santa Ceia. Tem pessoas que ela está no culto a semana toda, o mês todo. Chega no culto de Santa Ceia, ela não se faz presente. Sabe quem que ela entristeceu? O Espírito. Olha o que ele está falando para mim. Aí vem o culto de Santa Ceia, aqueles que são batizados, que tem que estar presente, participando do corpo, participando ali do sangue e da carne de Cristo, agradecendo a Deus. Ele fala: eu não vou tomar ceia esse mês. Parece que é uma coisa normal, né? É claro que vai ser uma coisa normal para essa pessoa, porque ela está andando na carne. Só é algo extraordinário se ela passar a andar no Espírito. Ela vai saber o quão falta faz. A Bíblia está dizendo, põe no 12:10. Agora, pois, não se apartará a espada. Olha só o salário. Olha só o pagamento. Olha a colheita. Não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por... Diga, quem despreza a palavra de Deus está desprezando quem? O próprio Deus. Olha lá, portanto me desprezaste. Está vendo aquelas pessoas que não abrem o coração muitas das vezes? Ah não, o culto demora, prega muito. Ele não está dando ouvido à palavra. Ele está desprezando a pá. E amanhã essa palavra vai fazer uma falta. A Bíblia vai dizer que a certa hora Jesus estava ensinando os discípulos. E os discípulos falaram: o Senhor falou assim: calma. O que vocês ouvem agora, vocês não entenderão agora, mas entenderá. Jesus quis dizer o que para o discípulo? É necessário que vocês escutem o que eu estou falando agora. Porque agora pode não estar fazendo nenhum sentido, mas vai fazer um sentido depois. Quem está entendendo? Sabe o que acontece num culto como esse? É o culto da fé, eu vou receber a profecia. Para alguns, pode estar soando assim: meu Deus, eu pensei que ia ser diferente hoje, o apóstolo. Primeiro que eu não subo no altar para fazer nada de mim mesmo. Eu nem entro por essa porta aqui na sede, se Deus não confirmar que está comigo a palavra, e se Ele não me revelar a palavra. Eu não prego por estudo, eu estudo para mim. Eu prego pelo Espírito e pela revelação da palavra. E ainda muitas das coisas que eu falo: Senhor, eu posso entrar aqui, Ele muda quando eu subo aqui. Porque a vontade é dEle. A igreja é dEle, você é dEle. Quem está entendendo? É Ele que manda na igreja. Quem está entendendo? Não é o homem. Então aprenda algo. A mudança, assim como o nosso pecado está diante de nós, temos consigo. A mudança que Deus tem também está diante de nós. Está na Bíblia isso. As bênçãos, as palavras que você precisa, está na Bíblia. Está diante de vós. Quem está entendendo? Por que diante de nós? Porque se manifesta através do Espírito Santo. Diga assim: há um Espírito de poder e de graça na minha vida. Quem crê nisso? Quem está recebendo a palavra? Quem está entendendo a palavra?
Quem está escutando? E quem está dando ouvido? Sabe o que eu vejo? Eu vou compartilhar com vocês. Eu vejo que no grande dia, lá na eternidade, o Senhor vai mostrar. Eu e você assim, no culto assim. Sabe aquele dia lá? Era eu que estava falando. Porque a palavra é de quem? O Espírito que ministra, que te trouxe aqui, é de quem? Ainda que alguém te convidou para estar aqui, mas quem te trouxe foi o Espírito de Deus. Será que eu e você temos noção a barreira que nós vencemos para chegar até aqui? Quem aqui enfrentou qualquer tipo de luta para chegar aqui? Faz assim. Por quê? Porque era a vontade do maligno que você não entrasse por essas portas para não ouvir essa palavra. Porque através dessa palavra, eu estou falando pelo Espírito, coisas novas vai começar a acontecer na minha e na sua vida. Por essa palavra, Deus já está fazendo coisas novas em nós. Quem crê nisso? Por essa palavra. Por isso que o pregador não precisa enfeitar. Ele só precisa ministrar a palavra. E se ele enfeitar, o Espírito Santo se retira. Porque ele é simples e poderoso. Quem está entendendo? Olha só. Eu vou compartilhar algo com vocês ainda em Salmo 51. Mas lá no número 9. 51, 9. Olha só. Salmo 51, 9. Olha o que vai dizer. Esconde a tua face dos meus. Esconde a tua face dos meus pecados. E apaga todas as minhas iniquidades. Olha. Senhor, esconde a tua face, a tua presença dos meus pecados. E apaga todas as minhas iniquidades. Olha o que vai dizer o 10. Essa aqui eu quero que a igreja, na direção que Deus me mostrou. Nós vamos ler e depois eu quero que a igreja repita. Mas eu quero que você repita para você com fé. Quem crê nisso? Porque quando Ele me deu essa palavra, Ele me mostrou a igreja repetindo com fé. E algo novo acontecendo. Quem crê nisso? Olha só o que está dizendo aí. Cria em mim, ó Deus, um coração. E renova em mim um espírito. Quando Ele me dava essa palavra, Ele falou: filho, é aqui que eu quero que eles entendam. Eu quero que eles tenham diante de mim um coração puro, um espírito reto. E aí tudo aquilo que eles desejar, vou eu fazer. Quem está entendendo? Porque aquele que tem um coração puro, um espírito reto, tudo que ele faz vai glorificar o nome do Senhor. A alegria é nossa, mas a honra e a glória é de quem? É dele. A gente se alegramos com os cuidados que Ele está fazendo, mas a honra e a glória é toda para Ele, que Ele vai dizer assim, ó, ali vai meu filho, ali vai minha filha, que eu me comprazo, que obedece e pratica os meus mandar, que se esforça, zela pela minha paz. Ó, eu começo a igreja em voz alta. Olha pelo talão agora, olha pelo talão. Eu começo, a igreja continua. Cria em mim. Quem toma posse nessa noite? Coloca nas suas orações essa semana. Quando você estiver orando, você vai falar: Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito reto. Cria em mim um coração puro e um espírito reto. Quem está entendendo? Coloca nas suas orações essa semana. Eu estou sentindo Deus aqui. É que eu aprendi, né? Me controlar. Se fosse outro culto, eu já estava pulando num pé só aqui. Porque toda vez que você fala com fé, Ele se manifesta. Quem está entendendo? Nas suas orações. Pratica essa semana. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria, gera, faz em mim um coração puro e renova em mim um espírito. Por que renova? Olha só. Renova em mim um espírito com E minúsculo. Esse E minúsculo é o espírito de quem? Do homem. Nosso espírito. Aí você falando: Senhor, me dá um espírito que reto. Um espírito que vai andar segundo a sua direção. Um espírito que vai ouvir o seu Santo Espírito.
Um coração puro, um coração sem malícia, sem maldade, sem ira, sem mágoas. Um coração sem malignidade. Um coração puro. Diga assim, é Deus que justifica o inocente. Coração puro é aquela pessoa que está na malícia com você e você está na inocência. Aí Deus vai e se levanta. É aquele que você está conversando com ele está na maldade, na malícia com você. Mas você está com o coração puro. Quem que se levanta? Deus. Aí Deus fala, meu filho está com o coração puro. Mas aquele está com o espírito torto. Que as suas orações essa semana seja, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova a mim um espírito. O Espírito Santo está mandando. Olha o 11. Vamos findar no 11 aí, ó. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu. Agora esse Espírito é com E maiúsculo. Que Espírito é esse? Olha só. Olha a oração desse homem. Não me lances fora da tua e não retires de mim o teu Espírito. Então ele tinha consigo que o Espírito Santo de Deus estava nele. Velho Testamento, Davi. Quem deu essa revelação para ele? O próprio Deus. Davi já tinha consciência que o Espírito Santo estava sobre ele. Por isso que ele se tornou um homem segundo o coração. Porque ele já tinha consciência daquilo que é liberado para nós nos dias de hoje, o Espírito Santo. Ele já tinha consciência que o Espírito de santidade de Deus estava repousado sobre ele. Ah, Espírito Santo. Olha o 16, vamos adiantar um pouquinho, lá no 16, ó, vou adiantar um pouco, ó. Eu falei que eu tinha que passar lá, eu vou passar, 51:16, ó. Só para você entender que Deus não te quer sacrifício, Deus te quer obediência. Por que tem pessoas que dá volta e parece que nada muda? Porque ela está no se ela obedecer, acabou. Olha lá, ó. Porque te não comprases em senão eu os daria. Ele está dizendo assim, o senhor não tem prazer em sacrifício, senão eu fazia. Olha a continuação. Tu não te deleitas em olor? O senhor não desce, o senhor não vem sobre os holocaustos. Põe no próximo. Os sacrifícios para Deus são o que, igreja? São o que? Diga assim, o sacrifício que Deus recebe é um espírito aquebrantado. Ou seja, é o espírito do homem dizendo assim, Senhor, eu não quero mais essa vida de pecado. Eu não quero mais isso que não te agrada. Esse é o maior sacrifício que Deus recebe. Olha lá. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado e um coração que? Também, um coração que? E contrito. Não desprezará quem? O espírito e um coração quebrantado e contrito, Deus desce e muda a história. Quem está entendendo? Porque Deus vê naquela pessoa arrepende. Foi o que Deus viu em Davi. Enquanto muitos julgavam ele, Deus olhou e falou, é um homem segundo o meu coração. Porque ainda que ele praticou o erro, o pecado, ele reconheceu. E abandonou, porque ele era rei, ele tinha autoria. Ele podia continuar praticando. Ele poderia fazer com outros. Mas o que ele fez? Ele reconheceu que ele pecou contra quem? Contra quem? Contra quem, igreja? Não entendi, está dividido aí. Contra quem, igreja? Estão falando baixinho, estão com medo de errar. Contra quem? A palavra de Deus. Deixa eu te falar algo. Para Deus se manifestar na minha e na tua vida, você vai receber o que de Deus primeiro? Palavra.
Para o Espírito Santo de Deus vir sobre você, você vai receber o que primeiro? Palavra. O que Jesus entregou para aqueles discípulos? Palavra. Ficai, Atos 2, ficai, na onde? Fica em Jerusalém, uma palavra. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de quê? Pronto, a palavra. Quando desobedece a palavra, desobedeceu e perdeu a presença de quem? De Deus. O que ele está nos ensinando aqui hoje? Aconteça o que acontecer, zele em praticar, em ouvir, em obedecer a palavra de quem? É difícil? Seja verdadeiro aí. É difícil ou não? Não, alguns. É difícil ou não? Seja verdadeiro com você, comigo, com nós. É difícil ou não? Sim. Então diga sim. Vocês ficam com medo de falar? É difícil ou não? Mas não é impossível. Porque quem é que está aqui para nos ajudar? O Espírito Santo. Como que eu vou praticar a palavra se eu não convidar o Espírito? É Ele que vai nos ajudar. É Ele que vai nos endireitar as nossas veredas. É Ele que vai abrir os nossos caminhos. Ninguém vai ao Pai se não for por quem? Mas ninguém chega ao Filho se não for através do Espírito do Pai. Ninguém vai a Jesus se não for através do Espírito Santo de quem? De Deus. Você vê que é Deus no começo, no meio e no fim. É Deus em todas as. Ninguém vai até Jesus. Ninguém vai reconhecer o sacrifício de Jesus se não tiver intimidade com o Espírito. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é um espírito de sabedoria e de revelar. Eu estou vendo pessoas aqui, pelo Espírito, já estou vendo o dia de amanhã de algumas pessoas aqui, orando assim, falando, Senhor Espírito Santo. E o gostoso é que quando ele se manifesta, dependendo do lugar, quando a presença dele vem, muitos ficam com medo. Eu estou vendo pessoas aqui tendo experiências a partir de hoje com o Espírito Santo de Deus, como você nunca teve. Vou repetir de novo para você não ficar com medo, para você não fugir. Eu estou vendo pessoas pelos olhos do Espírito, tendo a partir de hoje experiência com o Espírito Santo de Deus, a qual você nunca teve. Eu estou profetizando na sua vida. Tem hora que você fala, Senhor, vem aqui. Quando ele chega, você fala, eu corro, eu fico. Porque é algo de fé, mas real, quem está entendendo? É que nem tudo que a gente vive a gente pode compartilhar. Vou falar só um pouquinho, vai. Só uma coisinha que eu vivi aqui hoje. Eu estava orando ali à tarde, e na hora que eu estava no ápice lá, sendo tomado, eu vi um barulho assim na porta. Falei, meu Deus do céu. Quando eu abri o olho, olhei pela porta, olhei pela câmera, não era? Aí quando eu retomei, que eu estava entrando ali na dimensão para receber de Deus, aí eu vi bater, mas aí era a Thaís. Falei, agora tem gente, é a Thaís. Vocês creram ou não? Diga assim, a concentração acrescenta a unção. Você só vai conseguir se concentrar se você se desligar, fechar os olhos. Eu estava ali de olhos fechados, trancado no escritório, em oração, e pedindo para Deus direção. Ele estava me dando revelações, Ele estava mostrando o que Ele vai fazer, o que vai acontecer, qual é a direção, Ele mostrando cada igreja, cada vida, cada membro. E de repente, na hora que Ele começou a abrir, quem você acha que vem para atrapalhar? Você crê ou não? Por isso que eu te digo, vida espiritual, você só vai conseguir se você tiver práticas espirituais. E o nascido do Espírito, ele tem que andar, ele tem que ter práticas espirituais. Ele tem que ter uma vida de oração, de jejum, de busca. Senão o pecado atrai e laça. E não só aprisiona a alma ou a pessoa, mas como todas as bênçãos dela é aprisionada. E o mal entra com uma certa legal ali, e vem roubando, destruindo tudo. Aí eu te pergunto,
É a vontade de Deus? Mas muitas das vezes, a maioria, 99,9%, é a desobediência da palavra de quem? Então ninguém está enganado. Todo mundo sabe o porquê está sofrendo as consequências. Sim ou não? Seja sincero com você e com o Espírito Santo. Sim ou não? Sim. O que a Bíblia está dizendo? Ele não quer sacrifício. Ele só quer que eu e você entre com obediência. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito. Do coração ele exige duas coisas. Um coração quebrantado e mais o quê? Contrito. E não desprezará, ó Deus. Ou seja, Deus não Por isso você tem que fechar os seus ouvidos para a pessoa que fica tentando trazer o seu passado. As pessoas querem que você tenha as práticas do passado. Você fala, eu já morri, eu já nasci de novo. Quando que você nasceu de novo? Você pode nascer de novo aqui agora, hoje, agora, aqui. Quem está entendendo? E ninguém mais pode trazer à tona o seu passado de hoje. De hoje, não vou falar de antes não, de hoje. Se porventura você errou, pecou hoje, se você reconhecer e fazer uma aliança hoje, ninguém mais pode trazer o seu passado. Porque você está fazendo diante de quem? De Deus. E a salvação, quem é que vai te entregar a salvação? Quem é que está esperando aí você na porta do céu? Então não é homem. Não é opinião de ninguém. Diga assim, vai se cumprir na minha vida a vontade de Deus. Você crê ou não? Quantas pessoas não entendem isso pela palavra? Vai ser um frequentador de igreja. Eu fico triste com as pessoas que só frequentam. Porque ela ora, ele não entende o propósito. O Espírito Santo me deu uma palavra lá em Isaías para encerrar. Vai, Isaías 57. Quem está recebendo a palavra? Isaías 57. Olha só quem falou comigo, com você, quem está falando comigo, com você nessa noite. Isaías 57, de 15. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é o que, igreja? Cujo nome é o quê? Cujo nome é o quê? Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito, e também com o contrito e abatido de quê? Para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos... Você está entendendo? Que aquele que diante de Deus ele se arrepende, ele não deve satisfação para mim, porque a partir daquele momento Deus habita nele. Quem está entendendo? E quando Deus habita no coração e no espírito contrito, Deus traz o quê? Deus traz o quê? Está ali, ó. Deus traz o quê? Nem todo mundo pegou. Deus traz o quê? Quando Deus habita no coração e no espírito contrito, quebrantado, Deus traz o quê? Já te ensinei, né, bispo? Você não aprende. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito. E também como o contrito e abatido de espírito. Para o que, igreja? Então Deus traz o quê? Vida. Aí aquela pessoa que nós falamos no início, já não quer mais vir. Quem que habita nele? O Espírito Santo. Aí a vida dele começa a ter sentido. Espera aí, aquele que queria morrer já não quer mais. Aquele que estava desistindo de tudo já não vai desistir, porque a vida chegou. Quem está entendendo?
Eu vou profetizar hoje aqui na Quem Crê. Hoje a vida chegou sobre as nossas vidas. Hoje a vida chegou sobre a vida de pessoas aqui nessa noite. Hoje a vida chegou. Ele está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se você deixar ele entrar, cearei com ele e ele comigo. Quem está entendendo? Hoje a vida chegou. Só depende de quem? Eu queria mais gente assumindo compromisso aí. Só depende de quem? Só depende de quem? Pensei que dependia de Deus. Eu vou profetizar aqui pelo Espírito, que eu ando por ele. A área da sua vida que estava morta, a partir de hoje haverá vida. Nas áreas da tua vida que estava morta, estou profetizando como profeta que eu sou. As áreas da tua vida que estava morta, a partir de hoje haverá vida, se você crer. Estou te entregando uma palavra pelo Espírito de Deus que está sobre mim. Se você crer, você vai viver ela. Todas as áreas da sua vida que estava morta, a partir de hoje é chegado à vida. Quem crê nisso? Pronto, é chegada à vida. Aquilo que já não tinha mais sentido, que já não dava mais, que você já não acreditava mais, o Senhor falou assim: agora estou eu chegando, porque você tirou a tua mão, eu estou colocando a minha. Quem está entendendo? O Senhor está dizendo assim: agora como você aprendeu, você está tirando a tua mão, estou eu entrando com a minha, e haverá vida aonde estava morto. Quem está entendendo? Que é uma revelação que Ele está me dando. Ele me levou agora em visão, Ele me levou em a um vale de ossos secos. Ele me fazia olhar para os ossos secos e falava: filho, pode? Eu falei: Senhor, tu sabes. Ossos secos, ouve o que é, igreja? Ouve a palavra, a direção do Senhor. Até os ossos secos dá ouvido à palavra. E aonde não tinha mais vida, começa a ter vida. E o grande reboliço. E aconteceu um grande reboliço, um grande barulho. Não sei se vocês estão recebendo aí. Um grande reboliço, um grande barulho, uma grande virada. Muitos que te viram chorando, falando assim: ih, já era, esquece. Deus está dizendo assim: a última palavra ainda é minha. Muitos que disseram assim: desanima, esquece, abandona. Deus está dizendo: a última palavra é minha, diz o Senhor. Ele está dizendo assim: só profetiza e ouve a minha palavra, porque quem faz a obra sou eu, diz o Senhor. Para de dar sentença, diz o Senhor. Aí Ele me leva em outra palavra, o Espírito Santo. Ele me leva em outra palavra, tem que estar na Bíblia. Ele me leva em outra palavra. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Eu não sei se você está plantando, eu não sei se você está regando, mas é o Senhor que liberta, é o Senhor que cura, é o Senhor que transforma, é o Senhor que dá o crescimento. Se coloque de pé, você que pode. Feche os seus olhos, coloque de pé. Fortaleça sua fé a qualquer hora, em qualquer lugar. Baixe nosso aplicativo da igreja no Android ou iOS para acessar devocionais inspiradores, palavras edificantes, fazer pedidos de oração, compartilhar testemunhos e muito mais. Faça parte desta comunidade de fé. Ao contribuir com seus dízimos e ofertas, você não apenas abençoa a obra do Senhor, mas também faz parte de um movimento que transforma vidas. Juntos, construímos um caminho de bênçãos e impacto. Deus abençoe cada semente plantada com amor e generosidade. Obrigado pela sua presença. Siga-nos no Instagram e em todas as redes sociais. Acesse nosso site e aplicativo para conteúdos exclusivos para você. Para pedidos de oração, testemunhos e dúvidas, chame no nosso WhatsApp. Seja uma bênção e nos ajude compartilhando nossos vídeos e deixando seu like. Amém. Você é bem-vindo aqui. Que Deus abençoe. Até mais.